Porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, verso 18. Faço uso dessa escritura para nossa meditação nesta manhã. Paulo dizendo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que está esperando por você, meu irmão, minha irmã, que foi um eleito, um escolhido, um privilegiado, privilegiada por Deus, uma pessoa amada por Deus desde antes da fundação do mundo? O que te espera é uma eternidade de gozo. Então, esta aflição do dia presente não são para comparar. E se nós olharmos esta aflição, os problemas pelo ângulo correto, nós vamos dar graças a Deus até mesmo pelas dificuldades. Porque Deus usa os problemas da vida como um cinzel, uma ferramenta de escultor para nos lapidar. Não há nada que acontece na vida de um filho de Deus por acaso. Antes, Deus está por detrás de cada movimento. Deus, nas 7 eras da igreja, Ele mostra que nos acompanha, por exemplo, na era de Esmirna. A palavra dele é: eu sei, eu conheço as tuas lutas, eu conheço a tua tribulação, não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Mas que tropeço isso é para tantas pessoas, como Israel pensava? Muitas pessoas têm dúvida se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se Ele fica de lado e observa o seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Mas veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que o amor de Deus significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que o amor significava um bebê com cuidados paternais, mas Deus disse que seu amor era o amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, visto que não importava o que acontecesse. Seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por Deus ter vos elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Agora, Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é uma prerrogativa dele, ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria autor da frustração e não da paz. E o seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Eu estou lendo a Era de Esmirna na página 97 desse compêndio. Então, todas as nossas lutas, Deus faz com que tudo isso contribua para o nosso bem. Romanos 8, 28. Na mensagem Eu Sei, o profeta diz que Deus arreia os problemas, as lutas, as aflições. Deus põe um arreio na boca dos problemas e faz com que os problemas, as aflições nos levem a termos um companheirismo mais íntimo com Deus. Esta é a verdade. Então, na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, o profeta conta a história
daquele pastor que estava com uma ovelhinha no colo e o homem foi passando e perguntou por que ele ficava só com aquela ovelhinha, se ele gostava mais dela do que das outras. Ele disse: não, eu estou cuidando dessa porque ela está com a patinha quebrada. Ele disse: oh, que dó, como foi que ela quebrou a patinha? Ela caiu? Ele disse: não, eu quebrei. O homem disse: você é um pastor cruel, como é que você pôde quebrar a patinha da ovelha? E ele disse: não, é que ela era muito arredia. Ela nunca deixava eu cuidar dela. Então eu quebrei a patinha dela para que assim eu pudesse cuidar dela, e agora com isso ela pode ver, compreender que eu a amo. Então Deus não vai quebrar nossa patinha, mas Ele permite problemas acontecerem. Salmo 34, verso 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas Ele nos livra de todas. Então, se você olhar as angústias, as aflições pelo ângulo correto, elas criam um novo significado. Quando eu olho para o meu passado e todas as lutas que eu enfrentei, e por vezes eu desejei a morte, hoje eu sei que tudo aquilo contribuiu para o meu crescimento pessoal. Então eu via que não havia como eu vencer aquilo se não tivesse ajuda divina. E para eu ter ajuda divina, eu tinha que ter fé. E para eu ter fé, eu tinha que estudar muito a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E os anos que eu passei estudando a palavra para conseguir resolver os problemas que me afligiam, aquilo foi a base de conhecimento para que eu pudesse assumir o meu ofício de pastor. Então, quando eu enfrento uma luta, eu olho para trás e eu vejo que aquilo simplesmente me aproximou mais de Deus. O que precisamos é olhar as coisas pelo ângulo correto. Por exemplo, um estudante, quando ele está tirando notas ruins, ele pode, na sua revolta, na sua insatisfação, de dizer que o professor é ruim e a matéria é puxada demais ou aquilo. Mas se ele olhar pelo ângulo correto, o que ele vai ver é uma verdade irrefutável. Ele precisa estudar mais. Então, todos nós temos problemas, lutas, dificuldades. E a maneira da gente vencer isto é se aproximando mais de Deus. Aliás, essas lutas, sofrimentos, o único poder que as aflições têm sobre nós é de nos levar para um companheirismo mais íntimo com Deus. Até mesmo as enfermidades nos levam à presença de Deus. Então, o amor de Deus, Deus não prova o amor que Ele tem por você, meu irmão, minha irmã, te dando uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Isso, se Deus te desse uma vida assim, você não cresceria, não amadureceria, não desenvolveria, você não o buscaria, você não buscaria Deus. Você acredita que você é sensata o bastante para saber que o que nos leva à presença de Deus são as angústias, as aflições. Ninguém vai chegar no céu sem ter tido companheirismo, comunhão com Deus, a não ser, claro, um bebê, né? Uma pessoa que morre ainda bebê. Mas se você é um adulto, uma adulta, um adolescente, mesmo menino, menina, as angústias nos levarão a ter um companheirismo íntimo com Deus. É para isso que as aflições servem. Então, olhe as suas lutas pelo ângulo correto. Olha, leia a Bíblia, você vai ver que cada problema que Israel enfrentou, aquilo era simplesmente uma oportunidade para Deus mostrar os seus poderes, o seu amor. Pensa,
Por que Deus guiou Israel para o Mar Vermelho? Deus queria mostrar para Israel e para nós que Ele sempre pode abrir uma saída. Se a porta estiver fechada, Ele abre a porta. E se não houver porta, se não houver caminho, Ele abre a porta, Ele cria um caminho. E pensa, mesmo depois deles terem passado pelo Mar Vermelho, aquilo representava o batismo com o Espírito Santo e do outro lado, naquela festa, naquele avivamento, logo depois Deus os guiou. Eles estavam sedentos, Deus os guiou a uma fonte de águas amargas. Por que Deus faria isso? O profeta disse, é porque Deus queria mostrar para eles novamente o seu poder, o seu cuidado, o seu amor. Então, as lutas que você tem na vida são simplesmente as oportunidades para que Deus possa se manifestar na sua vida. Mas você precisa crer, você precisa confiar. A incredulidade não detém a Deus, a incredulidade detém apenas ao incrédulo. Mas você vê cada pessoa que foi curada, que foi salva, Jesus Cristo sempre lhes dizia, a tua fé te salvou. Então, por que umas pessoas são mais ajudadas do que outras? Umas pessoas creem mais do que outras. Por que umas pessoas têm mais fé do que outras? Olha, pessoas oram mais que outras, pessoas leem mais que outras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você é semente de Abraão, você tem a fé de Abraão. É claro que o diabo tenta te convencer, falar que você não tem, mas você tem. Está aí dentro de você. Mensagem Patriarca Abraão, parágrafo 19, o profeta fala isso. Então, se você está com algum problema, Jesus está no seu barco simplesmente esperando você chamá-lo à cena. Mas como é que a gente chama Deus à cena? Não é somente com o movimento de lábios, é com a alma, com o coração. Então a Bíblia diz que Deus não desprezará um coração contrito, um coração aflito. Ele disse, ireis e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Entenda, os seus problemas são apenas oportunidades para Deus se manifestar na sua vida. E isso também são, além do mais, dores de crescimento. O importante é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, no Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Amém? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.